Muito bom dia, tá começando o Refil dessa sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Eu sou o Arthur Gubert e a partir de agora você fica cheio de assunto pra encerrar a sua semana, porque sextou! E no programa de hoje eu vou te contar que o Brasil bateu o recorde de pessoas que não beberam álcool durante um ano inteiro. É o recorde da abstinência. Também vou falar sobre dados cerebrais. Adivinha só, eles são o petróleo do futuro e tem muita empresa interessada. Ainda nesse assunto de cérebro, eu vou te dizer o que acontece dentro deles quando a gente usa psicodélicos. Uma pergunta que tenta ser respondida pela ciência há muito tempo. Para fechar, tem a tese do Bill Gates sobre o clima e por que é que a gente deveria prestar atenção no que ele está dizendo. E as músicas feitas por inteligência artificial estão chegando ao topo das paradas. É, amigo. Tudo isso depois que eu fizer o refil do meu café. O meu café é da All Brother e você toma um igualzinho. É só clicar no link que está na descrição do episódio aqui. Seja muito bem-vindo ao final de mais uma semana e a metade do mês de novembro. Pois é, tá voando. Antes da gente entrar nos assuntos, deixa eu fazer um anúncio, porque vai nascer o primeiro spin-off aqui do Refil. Um episódio que vai fazer parte da mesma timeline do programa, mas que entrará no próximo sábado. Não amanhã, dia 15, na semana que vem, dia 18. Se chama Refil Livre. Ele vai ser curtinho também, entre 15 e 20 minutos. E esse programa consiste em eu, o seu apresentador, respondendo dúvidas que vocês possam vir a ter. Claro, dentro do universo do programa, então vale tecnologia, tendências, futuro, economia, finanças, paternidade, família, não importa. Você entra em contato comigo através do canal de WhatsApp do Refil, o link tá na descrição do episódio, na bio do Instagram. Você pode mandar um e-mail também para contato@refilpodcast.com. Você pode me encontrar na rua, me mandar direct no Instagram, não importa. Basta dizer ali quem você é, da onde você fala e a sua pergunta. Se preferir ser anônimo, também tá tranquilo. Eu vou reunir as melhores da semana e vou escolher 3 ou 4 para responder e esse episódio vai ao ar todo o sábado. Beleza? Então tá. Dito isso, vamos tocar ficha porque esse estudo aqui me chamou a atenção. Tá publicado lá no Globo, porque pela primeira vez a maioria dos brasileiros disse ter passado o ano inteiro sem beber. Segundo esse levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, 64% da população declarou não ter consumido nenhuma bebida alcoólica em 2025. Esse é o maior índice de abstinência já registrado no nosso país. E o que mais chama a atenção é o comportamento dos jovens. Se você é ouvinte do Refil, já escutou isso há bastante tempo. Esse é um dos retratos dessa novíssima geração. A prudência, a dificuldade em tomar comportamentos de risco. Dá uma olhada nos dados e se você é ouvinte antigo, você vai confirmar o que você já sabia. Porque entre 18 e 24 anos a abstinência saltou de 46% para 64%, cresceu muito entre os jovens. E entre 25 e 34 anos, de 47% para 61%. Ou seja, os jovens adultos, que é o grupo que historicamente mais bebia, estão liderando a queda no consumo de álcool. O consumo abusivo nessa faixa etária aí caiu quase pela metade. Quando bebem, a maioria limita-se a 1 ou 2 doses. Veja só, a mudança parece vir de uma nova relação com o corpo e com o tempo. Parte dessa geração prioriza saúde, treinos e desempenho, mas tem outros fatores também, tá? Menos glamour em torno da bebedeira, mais consciência sobre saúde mental e até o crescimento do uso de outras substâncias. O padrão de beber socialmente já não é mais o mesmo e talvez nunca mais volte a ser. A pesquisa também mostra um recorte por classe, tá? O fenômeno é mais forte entre pessoas com um ensino superior das classes A e B e moradoras de capitais, ou seja, beber demais virou coisa de pobre no nosso país. Já entre os mais velhos, a tendência é o oposto. Cresce o consumo abusivo entre pessoas com mais de 55 anos, especialmente entre mulheres.
E com esse envelhecimento da população também aumentam as internações e as mortes relacionadas a álcool. Os especialistas reforçam, tá? Mesmo o consumo moderado não é inofensivo, a gente não pode não dizer isso, né? A Organização Mundial da Saúde afirma que não tem uma dose segura para tu tomar trago, nem aquela tacinha de vinho por dia é necessariamente segura. O dado que o Brasil revela em 2025 é mais do que um retrato de comportamento, é um sinal de que a relação com a bebida alcoólica, que é uma das mais antigas da humanidade, né, pode estar entrando numa transformação profunda. E essa é uma tendência. A gente já observou isso nos estudos do começo do ano, que o consumo de bebida alcoólica, o consumo de drogas, agora eu tô falando de jovens, tá? Os comportamentos de risco, sair pra festa, até fazer sexo, tudo isso diminuiu entre pessoas com até 34 anos. Então vem aí uma geração que bebe bem menos, sai bem menos, assume menos riscos e faz bem menos sexo. Agora, temos que olhar com atenção para os vovôs e vovós, tá? Porque eles são as vítimas desse mundo moderno, se a gente puder falar de uma maneira simplificada. Tá todo mundo escrevendo livro e dando conselho para você cuidar dos seus filhos com relação a telas, com relação a exercícios físicos. Agora, ninguém fala da relação dos idosos com essas mesmas coisas. Não por acaso, eles são as pessoas que mais sofrem com solidão, porque ficam o tempo inteiro na tela do celular, e com, agora podemos confirmar, abuso de bebida alcoólica. Artigo lá do Financial Times, tá? Revista, jornal, chame como você quiser, portal de economia, de finanças, considerado até conservador lá nos Estados Unidos. Me chamou a atenção porque ele fala sobre o cérebro, que é o último lugar verdadeiramente privado que nos resta, né, cara? Vamos combinar. Nada mais do que a gente faz tá longe de ser vigiado. O cérebro ainda é particular, mas não por muito tempo. E é disso que o Financial Times fala aqui, porque uma nova geração de tecnologias, as chamadas neurotecnologias, começam a decifrar, medir e até manipular o que acontece dentro da nossa cabeça. E se os dados foram o petróleo do século XXI, os dados cerebrais são o petróleo cru. Eles valem muito mais e são infinitamente mais perigosos. Em 2025, a Meta, do Zuckerberg, anunciou um experimento capaz de decodificar imagens que uma pessoa vê usando inteligência artificial combinada com leitura magnética do cérebro. Parece ficção científica, mas é ciência, tá? E o mais assustador disso é que parte dessas tecnologias já está em uso cotidiano. São os nossos fones de ouvido, são os relógios, os smartwatches, né? São os smart glasses, os óculos inteligentes. São aplicativos que medem atenção, estresse, humor. Tudo isso está coletando sinais cerebrais que muita gente não tá ligada. E dentro desses sinais, do seu reloginho de corrida, ele consegue relacionar o seu esforço ao seu estado emocional. E tudo isso vai virando dado complexo, que alimenta essas plataformas e deixa eles muito mais ricos e muito mais donos da sua personalidade. O problema disso é que, na maior parte do mundo, não existe nenhuma lei impedindo empresas de usar ou vender informações neurológicas. Como cada cérebro tem um padrão único, perder o controle sobre esse tipo de dado é abrir mão da privacidade mental, da liberdade de pensamento, e, em última instância, da própria autonomia. O mesmo mecanismo que ajuda pacientes de Parkinson pode, teoricamente, induzir comportamentos compulsivos, né? Para tentar traçar, assim, uma fotografia caótica do mau uso dessas coisas. A Unesco agora propôs o primeiro Código Global de Ética para lidar com esse assunto. Esse documento, que foi aprovado por dezenas de países, exige que dados neurais sejam tratados como informações pessoais altamente sensíveis, proibindo o seu uso comercial sem consentimento e incentivando a criptografia e a proteção de dados desde a origem. Também alerta para o uso dessas tecnologias em crianças e adolescentes, cujos cérebros ainda estão em formação. Bom, vamos lá. A verdade é que o avanço é inevitável, tá? Eu sempre digo isso. Você não briga contra a inovação, você não briga contra o futuro. O futuro vem e te atropela.
As interfaces cérebro-computador já ajudam pessoas a mover membros robóticos, por exemplo, né? Ou, sei lá, se comunicar usando só o pensamento. Isso é tudo muito legal. A questão agora é se a humanidade vai conseguir aproveitar o potencial terapêutico dessa tecnologia sem transformar o que se passa dentro da cabeça em mais um produto de mercado. Porque talvez o último território livre do planeta, a mente, esteja prestes a ser colonizada. Seguindo no tema cérebro, vamos agora botar uma gotinha de LSD, ou de cogumelos alucinógenos, os psilocíbico-benses, ou de dimetiltriptamina, aquela molécula que está lá na ayahuasca e também na sua glândula pineal. Bom, durante décadas a ciência tentou explicar o que acontece no cérebro quando alguém toma um psicodélico, né? As opiniões e as imagens que as pessoas relatam geralmente são as mesmas, né? O ego se desfaz, a fronteira da mente se dissolve, o mundo ganha textura, as cores têm cheiro e gosto e movimento. Mas agora, cientificamente falando, dentro do cérebro, o que de fato acontece? Segundo os próprios neurocientistas, ninguém sabe ao certo. Esse é um dos grandes mistérios hoje, quando o assunto é o que existe dentro da nossa cabeça. O pesquisador Robin Carhart Harris, que é um dos nomes mais importantes da renascença psicodélica, um cara que estuda os benefícios dos psicodélicos no nosso cérebro, acredita que essas substâncias, como LSD, a psilocibina, né, aumentam a entropia cerebral. Entropia é um termo emprestado da física, que em linguagem simples significa caos. A ideia dele é que a consciência comum funciona como uma orquestra, né? Bem ensaiadinha. Cada área do nosso cérebro toca o seu papel de forma previsível. Só que sob o efeito de psicodélicos, essa harmonia se desfaz e o cérebro passa a improvisar. Tipo uma jam session de jazz, cada um tocando uma coisa diferente. Novas conexões se formam a partir desse caos, né? Crenças rígidas vão se afrouxando e a mente, que antes estava travada, ganha liberdade. Agora, há quem diga que o segredo talvez não esteja na química, mas na experiência. Tem um anestesiologista, um cara chamado Boris Heifetz, lá da Universidade de Stanford, que é bacana o estudo dele. Ele mostra que pacientes sedados, sem consciência alguma, tiveram redução nos sintomas de depressão, parecido com quem recebeu doses de psicodélicos, só que sem viagem nenhuma, sem visão nenhuma, só o corpo, só o cérebro. É a força do placebo, né? O poder da mente de transformar a crença em cura. Então, talvez dê para atingir os mesmos níveis de iluminação apenas através da concentração. Bom, o mistério dos psicodélicos talvez não esteja na entropia, não no colapso do ego, né, mas em algo mais simples e humano, que é apenas o desejo de mudar, mas que tem alguma coisa acontecendo no nosso cérebro quando a gente consome essas substâncias, tem, né? A única coisa que parece realmente mudar a partir do uso dessas drogas é a nossa relação com a própria mente. A ciência ainda não sabe explicar por quê, e por enquanto talvez isso seja o suficiente para entender por que tanta gente continua buscando a viagem, mas é sim uma experiência que transforma a vida de muitas pessoas. E o meu papel aqui nesse programa é de aumentar o seu repertório e talvez te provocar para novas visões de mundo. Então eu sugiro que você, se tiver a oportunidade algum dia na vida, faça uma viagem psicodélica, acompanhado com alguém, né, mais experiente do que você, se você nunca tiver tido essa experiência, porque é de fato uma coisa bastante interessante. Eu já tive algumas ao longo da minha vida, com cogumelos, com chás, né? E é muito interessante, viu? Você realmente tem coisas que acontecem ali durante aquela experiência que fazem você refletir, repensar, reconsiderar possibilidades. E diferente do que muita gente fala, essas substâncias psicodélicas não são perigosas. Existem esses relatos do ficou louco pra sempre. Cara, assim, pessoas com uma predisposição extrema a problemas mentais podem sim ter algum efeito colateral. Então, pergunta primeiro pro teu psicólogo, pro teu psiquiatra, divide com o teu médico sobre isso. A comunidade científica tá muito mais aberta a esse tipo de experiência do que antes.
Mas é o tipo de coisa que a pessoa deveria fazer pelo menos uma vez na vida, na minha opinião. Né? Apenas isso. Vamos falar de clima agora, artigo lá da The Atlantic, porque em tempos de COP30, tem um cara que eu gosto de ouvir falar sobre futuro, especialmente sobre mudanças climáticas, que é o Bill Gates, porque recentemente ele publicou um novo memorando sobre esse assunto, tá? E o mundo reagiu como se ele tivesse desistido da luta. Vários críticos chamaram o Bill Gates de derrotista, de cúmplice dos negacionistas, e até pediram que ele calasse a boca. Mas a provocação que eu quero trazer, e que talvez o que muita gente não percebeu, é que por trás desse tom polêmico dele, tem um ponto real. Porque a crítica do Bill Gates é que o mundo está enfrentando a crise climática de maneira que esse enfrentamento não serve para quem mais sofre com essas mudanças meteorológicas. O Bill Gates, que antes defendia inovar para evitar o desastre, agora diz que o foco deveria estar menos em metas de temperatura e mais no bem-estar humano. Tipo assim, ajudar as pessoas a viver e se adaptar e não só reduzir emissões. É um argumento bastante incômodo, mas que ecoa algo que países pobres e ilhas ameaçadas pelo mar já dizem há várias décadas. Não adianta nada cortar carbono se o cara não vai ter dinheiro para reconstruir a sua casa depois da próxima enchente. Hoje, menos de 10% do financiamento climático global vai para a adaptação. A maior parte do dinheiro é destinada a projetos de mitigação, tipo, sei lá, energia limpa, né? Coisas que beneficiam também os países ricos que financiam. Já a verba para preparar comunidades vulneráveis, né? Melhorar a agricultura, reforçar sistema de saúde, garantir moradia, crédito para a pessoa poder acessar e construir a sua casa depois que ela for destruída, tudo isso continua escasso. E muitas vezes vem em forma de empréstimo, com juros altos. Em resumo, os países que menos poluem são os que mais pagam. Mas o problema vai além da matemática, o que está em jogo é poder. Nenhum investimento em tecnologia limpa compensa quando governos desmontam políticas públicas, empurram comunidades indígenas para fora das suas terras em nome de energia verde, né? Falar em bem-estar humano sem enfrentar essas desigualdades é trocar um termômetro por um espelho. Muda o discurso, mas não muda o sistema. O que o debate em torno do memorando Gates, né, revela é que talvez tenhamos medido o progresso climático pelos números errados. Reduzir emissões é importante, mas é muito mais importante investir em saúde, em educação, segurança alimentar, que são os pilares que tornam possível resistir a um planeta que vai se transformar. A gente não freia mais as mudanças. Enquanto o norte global discute lá na COP30 metas de carbono, os países pobres querem só sobreviver à próxima tempestade. Vamos fechar com essa daqui, ó, sobre música e sobre IA. Eu quero saber a sua opinião, por favor. Vai ali nos comentários do YouTube, vai ali nos comentários do Spotify. E se você estiver no grupo Refil do WhatsApp, também eu quero ouvir a sua tese, porque um novo tipo de música está tomando conta do Spotify. E ela não vem de músicos, mas vem de algoritmos. Pois é. Faixas inteirinhas estão sendo criadas por inteligência artificial. Letra, melodia, voz e até a capa do disco. Tudo começa com um prompt. Tipo assim, sei lá. Crie uma canção feita em 1978 de R&B com um sentimento de superação. Segundos depois, nasce uma música. Uma mistura de soul setentista com rap, né? Isso é a IA criando música. E essas criações estão deixando o laboratório e entrando nas paradas. Walk My Walk, uma música country, feita por um avatar digital chamado Breaking Rust. Essa semana chegou a primeiro lugar na parada de vendas digitais da Billboard e já passou de 3 milhões de reproduções. All My Dogs Got That Dog in 'Em virou uma trilha de post do Justin Bieber e foi até citada numa música do Young Thug. Essa também foi feita em IA, sem banda, sem estúdio e sem nenhum humano cantando. O segredo tá em plataformas como a Suno, como a Udio, que permitem gerar canções inteiras a partir de texto. O usuário escreve a ideia, escolhe o estilo, e o sistema entrega dezenas de versões até que uma seja a correta.
Com isso, qualquer pessoa pode produzir 100 músicas por ano sem saber tocar o instrumento. E muitos já estão fazendo isso. O resultado é uma avalanche, né? Milhões de faixas criadas por IA inundaram o Spotify e nem sempre dá pra perceber a diferença. Pesquisas mostram que as pessoas só acertam se uma música é feita por humanos ou por máquina em 53% dos casos. É tipo assim, joga uma moeda, pede cara ou coroa, né? Essa perfeição sonora substitui o erro, mas também apaga parte da emoção. O que tá acontecendo é mais do que uma revolução técnica, é uma mudança de autoria. O novo popstar não precisa de voz, só de bom gosto e de um bom prompt. E talvez o próximo sucesso que grude na tua cabeça não tenha sido nem cantado, só digitado. Agora sim, talvez seja uma visão errada minha, tá? Mas eu acho que tudo aquilo que se torna muito acessível deixa de ter valor. É a minha tese da escassez, que se você é ouvinte antigo já ouviu aqui. Então, se todo mundo pode fazer música por prompt, qual é a graça? Né? Qual é a graça daquilo que o Chuta uma Moita e tem? Por que ninguém coleciona brita, mas coleciona diamante? Porque diamante é difícil de achar. Música é a mesma coisa, arte é a mesma coisa, literatura é a mesma coisa. Se não é feito por um humano, velho, tipo assim, é pobre, entendeu? É acessível. Eu não vou pendurar na minha parede, eu não vou botar o disco de um troço feito por um robô. Eu quero que a música contenha as experiências de vida daquela pessoa. Que aquele compositor que escreveu aquela linha tenha passado, sentido na pele aquele verso. Que aquele músico tenha aprendido a tocar violão porque o pai e a mãe dele se separaram e ele encontrou no instrumento um refúgio para sua criatividade. É isso que tem valor. É isso que eu valorizo. Fui poético, né? Fui poético nesse finalzinho, hã? Bom, galera, você já sabe, né? Semana que vem, no outro sábado, não amanhã, no outro sábado tem Refil Livre, o novo programa aqui do Refil, onde eu respondo e comento ideias e perguntas da audiência. Participa do grupo de WhatsApp, o link tá aqui na descrição do episódio, pra você poder mandar a sua dúvida, o seu assunto, tá? São 2 grupos, tem o Refil, onde às 5h59 da manhã eu mando os assuntos do dia e os links pra você se aprofundar, e também alguma curadoria bacana que eu encontro durante o dia. E ali dentro do grupo Refil tem o link pro Refil Livre, que é esse grupo onde todo mundo conversa, bate papo e troca ideia. Então, você pode participar por ali, você pode mandar DM, você pode mandar e-mail pro contato@refilpodcast.com.br, não interessa. Se chegar até mim, eu vou selecionar as melhores e botar no programa novo, no Refil Livre, que também vai ter uns 20, 15 minutinhos, tá bom? Fora isso, a gente se vê na segunda-feira, 6 da manhã. Inscreva-se no canal do YouTube, compartilha o Spotify e vamos criar a maior comunidade de pessoas interessantes do Brasil. Esse é o Refil. Bom final de semana!